para a gente poder conversar um pouquinho em cima dele, tá bom? Tá para ouvir? Então, deu para ouvir mais ou menos a musiquinha? Para entender um pouquinho? Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, família, escola de luz. Tem várias frases ali, eu acho, que ao longo da música que nos fazem pensar, né? Mas o título do vídeo, ele é Escola de Luz. Por que a escola será? O que será o termo escola de luz? Né? Escola é um lugar que a gente vai para aprender, a gente vai para desenvolver o conhecimento, para desenvolver várias habilidades que a gente tem, né? Que vão se descobrindo ao longo do nosso estudo, do nosso aprendizado. E a família não é diferente. Ela é o lugar onde a gente vem para exatamente poder aprender e exercitar muitas das habilidades que a gente tem, que às vezes estão escondidinhas, adormecidas, mas à medida que a gente vai, né, evoluindo na nossa vida, vão brotando e vão aparecendo um pouquinho mais. Mas também ali diz, não sei se vocês, né, se alguns conseguiram prestar atenção, que é escolha de luz. Por que é escolha de luz? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, né, vai falar assim que a gente não pode conhecer o reino de Deus sem nascer de novo. E lá numa partezinha, então, vai falar da parte da encarnação e da reencarnação. Então, a gente reencarna, a gente nasce e renasce
várias vezes num corpo físico para a gente aprender. E embora muitas vezes as pessoas acham que a reencarnação é algo ruim, na verdade não é. É uma oportunidade que Deus dá a todos nós de aprender, de crescer, de se tornar alguém melhor e de evoluir. Então é através da nossa reencarnação que Deus, por ser soberanamente bom e justo, nos dá a mesma oportunidade para cada um de nós, porque todos nós nascemos iguais, bebezinho, pequenininho, à medida que a gente vai crescendo, né, a gente vai aprendendo e se melhorando. Algumas habilidades a gente traz, então, das vidas anteriores, lá escondidinhas, esquecidas, e às vezes elas começam a aflorar. Mas a gente também vem para aprender habilidades diferentes. Então, a gente vem todos do mesmo ponto de partida, com a mesma aptidão, no sentido de que nós nascemos todos iguais, um bebezinho ali, né? Mas a gente tem a mesma obrigação, que é evoluir, aprender, se tornar alguém melhor. E também com a mesma liberdade de proceder. A gente tem o livre-arbítrio que nos ajuda a fazer as escolhas. Então, à medida que a gente faz as escolhas, a gente vai ter uma consequência lá na frente. O livre-arbítrio é isso. Nós aprendemos, tudo que a gente vive depende das escolhas que a gente faz e as consequências dessas escolhas. Né? Para a gente poder, então, reencarnar e ter a oportunidade de crescer, evoluir, digamos assim, a cada passo um degrauzinho numa escada que nos leva a nos aproximar de Deus, né? A gente precisa passar por onde? Por uma família. Precisa de que alguém nos acolha e nos receba. Essa família, em muitas não sempre, ela é escolhida antes de nós nascermos, antes da nossa encarnação atual. Então é feito todo um planejamento quando a gente está lá na erraticidade. E a partir desse planejamento a gente escolhe qual é a família que a gente vai vir, por que a gente vai vir nessa família, quem vai nos acolher. Eu não vi aqui de incomodar. Então, né, a gente vai escolher com quem a gente vai vir, quem serão as pessoas que vão conviver conosco. Então, por isso que ali diz que é escolha de luz, porque nós escolhemos essa família e essa família também nos escolheu. Em muitas ocasiões, essa família é uma união e uma afeição de vidas anteriores, né? São grupos entrelaçados pela afeição e que voltam para juntos trabalharem, né? Mas nem sempre é assim. Depende daquilo que a gente precisa aprender e melhorar. E também depende das situações que a gente vivenciou antes, porque às vezes a gente pode ter prejudicado alguém e aí a gente vem para resgatar essa situação. Né? Como? Né? Buscando se melhorar e auxiliar aquela pessoa ali a melhorar também. Então é uma via de mão dupla, né? A gente ajuda, mas a gente também é ajudado. E isso é a família. Ela é uma escola e uma escolha de luz. E é um caminho que cabe a todo mundo. Todos nós passamos por ela. Então, Deus permite que nas famílias ocorram as encarnações de espíritos simpáticos, mas também dos antipáticos e estranhos, né? Com o objetivo de quê? De que possa servir de prova para uns, mas para outros como meio de progresso. Assim, os maus melhoram pouco a pouco, no contato com quem? Com aqueles que estão um pouquinho melhor.
por efeito dos cuidados que esses vão dispensar. Então, a gente que está um pouquinho melhor, né, a gente vai ajudar aquele que está um pouquinho pior. E quando a gente está um pouquinho pior, tem alguém, né, um espíritozinho um pouquinho melhor que nós, nos auxiliando do nosso lado. A gente nunca está sozinho. E o objetivo é exatamente esse, que a gente nunca esteja sozinho. Sempre tem alguém do nosso lado para nos auxiliar. Eu digo que a caridade ela é uma via de mão dupla, né? Porque precisa ter alguém que ajude? Sim, mas precisa ter alguém que receba. E nesse sentido a gente vai trabalhando mutuamente, né? Em alguns momentos eu vou receber, mas em alguns momentos eu também vou dar. E para isso eu vou precisar trabalhar a minha humildade também, porque eu preciso reconhecer quando eu preciso de ajuda. Então, a reencarnação ela é uma possibilidade de progresso, né? E qual é o objetivo da encarnação? Então, a gente aprender o sentimento maior de todos, o amar. Lá no Evangelho a gente tem, né? Eu acho que às vezes eu sou meio repetitiva, mas é porque tem algumas partes que a gente é mais apegadinho, né? E a lei de amor é uma delas. A gente lê, relê e sempre faz um sentido ainda maior para nós, né? Então, lá no Evangelho, na lei de amor, traz que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso que a gente fez. Então, lá no início, lá na nossa origem, a gente era só instinto. À medida que a gente vai se melhorando, a gente vai tendo sensações. E à medida que a gente melhora ainda mais, a gente vai tendo sentimentos. Eu acho que às vezes, em alguns momentos, a gente ainda está pegado nas sensações, mas a gente está caminhando, né, em direção a desenvolver os nossos sentimentos de amor pelas pessoas que estão ao nosso lado. E quando eu digo amor, né, o amor no sentido amplo do termo, né? Então, esse ponto delicado do sentimento, né, esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações humanas. A lei de amor constitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. À medida que a gente aprende a amar, a gente se coloca no lugar do outro e a gente vai se auxiliando. Enquanto a gente olha só para o nosso umbigo, a gente não consegue fazer isso. E na família é o primeiro lugar que a gente começa, né? Porque são as pessoas que estão mais próximas da gente e por quem a gente deveria desenvolver os melhores sentimentos. Só que às vezes é um pouco mais complicado, né? Às vezes a gente não consegue reconhecer as coisas, as habilidades, né? E o afeto que a gente tem pelas pessoas, a gente que estão mais próximas. Às vezes a gente se embute numa questão de egoísmo, de autoridade, ou às vezes assim, a gente como ser humano, vamos pensar, nós somos extremamente férteis em relação ao nosso pensamento. Bom, quantos pensamentos por dia mais ou menos a gente tem? Vocês sabem dessa conta? É mais de 100 mil pensamentos por dia. Em menos de 1 minuto, a gente tem diversos pensamentos. A gente troca de pensamento assim. A nossa mente ela é muito fértil. E por ser tão fértil, ela cria coisas. Né? Ela cria fantasias e ela cria expectativas. Só que essas expectativas são de quem? São minhas. O outro tem uma obrigação de suprir as minhas expectativas? Não necessariamente, porque talvez as dele sejam diferentes também. E aí eu tenho que aprender a respeitar. E aceitar que a dele não vai ser igual a minha. E geralmente na família isso é um pouco difícil. Né? A gente quer que as pessoas sejam do jeito que a gente gostaria que elas fossem.
mas não é. E por que os outros de fora a gente aceita e os de casa não? Né? Se a gente ama essas pessoas, ali é que a gente tem que exercitar ainda mais isso. Então, para a gente refletir um pouquinho melhor sobre isso, eu trouxe um textinho de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, do livro Busca e Acharás. É um livro antigo. E chama-se Compadece-te dos Teus. E aí Emmanuel então vai nos fazer refletir exatamente nesse sentido que eu estou falando com vocês. Né? Ele começa assim: a nossa petição pode parecer estranha. Compadece-te daqueles que mais amas. A gente já se começa a pensar, né? Como assim? Desculpa. Geralmente a gente se compadece por aquela pessoa que está passando por dificuldade lá fora. E às vezes a gente não consegue ver a dificuldade que está do nosso lado. Então a gente tem que se compadecer das pessoas que estão do nosso lado, que são as que a gente mais ama. Entretanto, o apelo não pode ser outro naquilo que pretendemos dizer, porquanto no plano físico, não raro, externamos a capacidade efetiva com um enorme peso de autoridade. Ou seja, a gente se sente obrigado a amar, a gente se sente obrigado a gostar, e não tem que ser assim, né? A gente tem que aprender a desenvolver esse sentimento de forma verdadeira e tranquila dentro de nós. E não só, eu não tenho que amar aquela pessoa só porque ele é meu irmão, só porque ele é meu filho, só porque ele é meu pai, ou porque ela é minha mãe. Né? Eu tenho que aprender a amar porque ele é o irmão, né, de caminhada, ele está passando pelas mesmas dificuldades que eu, ele é tão imperfeito quanto eu. É esse entendimento que a gente tem. Não é por obrigação, mas é ter esse entendimento que nós estamos todos no mesmo caminho, nós somos filhos do mesmo Deus e nós nascemos ali, ó, exatamente iguais, como bebês, com as mesmas aptidões, com a mesma possibilidade de escolha. E assim como eu quero que as pessoas respeitem a minha escolha, eu tenho que aprender a respeitar os outros. Então, exatamente isso. Não é por autoridade, não é por obrigação, mas é porque nós temos todos no mesmo caminho. Agora, ele diz assim: compadece-te de teus pais no mundo. Nem sempre pairam eles na altura espiritual que desejas. Ou seja, nem sempre os pais são aqueles que a gente sonhou. A gente gostaria que os nossos pais fossem assim, assado, mas eles não são. Eles são do jeito que eles têm condições de ser. Doaram-te, no entanto, o corpo em que vives. Protegeram-te carinhosamente na infância e, se não puderam sustentar a harmonia recíproca, ou se foram defaultados por lutas e conflitos que se viram incapazes de sobrestar, ama-os a si mesmo, fora de exigências e críticas, porque também eles se acham a caminho do entendimento maior. Ou seja, eles podem não ser os pais que eu sonhei, não são as melhores pessoas, mas eu também não sou. Eles deram a atenção e o cuidado que eles podiam de acordo com a capacidade evolutiva deles, porque eles estão no mesmo caminho que nós. Eles estão aprendendo e estão se melhorando. Né? Então, nós, assim como eles, passamos por dificuldades e, dependendo da capacidade deles, eles vão ter uma possibilidade de passar por essa dificuldade de acordo com a capacidade de cada um, assim como nós.
Né? Talvez a gente não faça as melhores escolhas, assim como eles também não fizeram. Mas, do jeito deles, eles deram aquilo que eles puderam, dentro da possibilidade deles. Eles estão no mesmo caminho de entendimento maior que nós. Nós todos estamos num mundo, num planeta de provas e expiações, passando por dificuldades. E em cima das experiências que a gente tem, a gente vai fazendo as escolhas. A gente faz todas as escolhas certas. Eu erro bastante, não sei vocês, né? Mas eu erro bastante. E às vezes a gente não reconhece que a gente erra. Então como é que a gente vai criticar o outro? E aí ele segue adiante. Compadece-te de teus filhos. Se não conseguiram abraçar experiências semelhantes às tuas, ou se não dispõem de recursos para te concretizarem os planos de família, é que carregam no mundo encargos diferentes. Como pais, né, e eu sou mãe, então mais ou menos a gente tem uma noção, né, mas a gente também falha bastante, a gente cria expectativas em relação aos filhos, né? A gente queria que os filhos fossem isso e aquilo, né? As minhas agora, uma diz que quer ser médica, a outra diz que quer ser cientista. Né? Então, cada uma traz o que elas querem ser, não é o que eu quero para elas. Eu vou ajudar, vou auxiliar, vou encaminhar da melhor maneira possível, mas elas não têm a obrigação de arcar com as minhas expectativas. Eu quero que a minha filha seja, sei lá, isso e aquilo, né? Não, vai ser de acordo com as habilidades que ela tem. Por quê? Porque ela reencarnou com um objetivo diferente do meu. Ela não tem que fazer as mesmas conquistas que eu. Ela vai fazer as conquistas dela, os aprendizados que ela tem que fazer, ou que ele tem que fazer, enfim, né? Mas igual, o que ele diz aqui? Ama-os na estrutura espiritual com que te vierem aos braços, conforme as induções das leis divinas, e liberta-os de qualquer cativeiro afetivo, conquanto auxiliando-os tanto para que se faça possível, para que se realizem nas tarefas que o trouxeram de novo à existência. Cada um vem com um objetivo. Cada um dos filhos que a gente tem um objetivo diferente a alcançar. O nosso é fazer o quê? É usar o mar de acordo com aquilo, da maneira como eles vieram, com os defeitos e as qualidades deles, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esse cativeiro afetivo que ele diz aqui. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem visto que, né, às vezes por receio, por insegurança, a gente está mantendo os filhos mais tempo perto de nós, né? Então, muitas vezes, isso pode ser um problema. A gente tem que ensinar eles a viver, mas a gente não pode viver por eles. Em algum momento, a gente não vai estar mais aqui. Então, eu digo assim, eles têm que aprender. Eu não vou estar o tempo inteiro aqui para dar as coisas na mão. Então, eles têm que aprender a fazer por onde. Né? A gente tem visto adultos que têm dificuldade, né, de terem as suas próprias vidas, porque às vezes os pais ficam segurando. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse cativeiro afetivo. Por mais que a gente ame, não é prendendo que a gente vai ajudar. Pelo contrário, a gente vai estar impedindo eles de exercitar e evoluir e trabalhar as habilidades que eles precisam. Às vezes a gente pode, inclusive, prejudicar a encarnação atual. Então a gente tem que tomar cuidado com esses cativeiros afetivos. Amar não é manter preso, né? Com
Compadece-te dos familiares e dos amigos. Outra coisa que, antes de eu passar para essa aqui, outra coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente é permissivo demais. Tem um excesso, né? Às vezes a gente prende demais, mas às vezes a gente é permissivo demais. Pode tudo. E não, a gente tem que botar um limite. A gente tem que mostrar para eles que a minha liberdade vai até onde a do outro começa. E que eu preciso respeitar do outro. E às vezes não tem acontecido isso, né? Compadece-te dos familiares e dos amigos. Embora te respeitem e te estimem, no curso de muitas ocasiões encontram empeços e tribulações que a gente desconhece. E em muitos casos precisam de tua paz a fim de que se entrosem no campo de determinadas obrigações. Então tem alguns familiares, né, que por mais que que eles nos gostem da gente, estimem, a gente não sabe todas as dificuldades que eles passam. E às vezes a gente acaba julgando, criando empecilhos em ocasiões em que a gente deveria ser o quê? Exatamente o que diz aqui, né? Eles precisam da nossa paz para poder passar por cima dessas dificuldades. A gente vai ser auxílio para essas pessoas e não colocar um empecilho, como muitas vezes a gente faz. Compadece-te dos corações queridos a que te vinculas. Apesar do imenso afeto que te consagram em certos lances da estrada humana, são eles chamados a resgates e provas, por vezes difíceis, e de que nem sempre para os outros, nem sempre se desvencilham, senão com largas coberturas de trabalho e tempo. Então, assim, a dificuldade que aquele irmão vai ter que passar, muitas vezes pode ser demorada, né? Muito demorada, e vai envolver bastante trabalho árduo. Mas aquela ali é a prova que ele tem que passar, e a minha possibilidade de auxiliar ele é que precisa estar na frente, e não a questão do julgamento. Então, às vezes, e outra, nem sempre aquilo que ele, por mais que ele tenha afeto, enfim, nem sempre ele está com tempo disponível, né, e a atenção, por quê? Porque ele precisa passar por essa dificuldade. Então, às vezes, a gente quer que os outros nos deem uma atenção e um cuidado, quando, na verdade, é eles que precisam, né? Amar é servir, compreender, auxiliar, abençoar, libertar. Como a gente disse ali, né, no início, né, a família, que é a escola de luz, é onde a gente vai aprender a amar, a compreender e a perdoar. A gente passa por tudo isso. Então, amar é servir, é compreender, é auxiliar, é abençoar e é libertar. Então, a gente vai entender, vai auxiliar, vai procurar não aprisionar aquelas pessoas ali, e que o nosso amor seja paz e vida, alegria e esperança daqueles a quem ofertas dedicação e carinho. Não te permitas entravar os passos dos entes queridos com grilhões psicológicos, porque toda afeição possessiva é sinônimo de sofrimento. Não sou eu que estou dizendo, tá? É o irmão. Isso lá atrás. Há quantos anos isso aqui foi psicografado e quanto isso aqui ainda é real? Quanto a gente ainda passa por isso de colocar empecilhos, de colocar entraves, e aí ter essa questão da afeição possessiva, de querer as pessoas só para nós,
né? E quando eu falo em pessoas, eu não estou falando, eu falei nos filhos, mas às vezes tem companheiros, às vezes tem os pais da gente, né? Então, assim, a gente se torna muito possessivo nas nossas afeições, a gente tem que tomar um certo cuidado. Não é para isso que as pessoas estão aqui. A gente está aqui para se auxiliar, para se ajudar, para se amar, mas cada um vai fazer o seu crescimento de acordo com aquilo que precisa para si. A gente não tem que desenvolver as mesmas coisas. Ama e obterás a bênção do amor. Compreende e colherás compreensão. Né? Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. E, se em teu devotamento surgirem crises de apreensão e medo, perante as lutas dos seres amados, porque a gente vê um familiar, um amigo, porque não é só a família, mas os amigos aqui, os entes queridos, né? Nas lutas, procura esquecer os receios e inquietações, amparando a cada um na fonte viva da prece. Então, se a gente não pode fazer algo fisicamente por aquela pessoa, mas a gente pode orar. A gente pode auxiliar ela a orar, a gente pode aproximar ela de Jesus, fazer uma prece junto com a pessoa. Já que tu está com tanta dificuldade, está tão nervoso, quem sabe a gente faz uma oração para te acalmar, para te ficar bem. Mas às vezes a gente alimenta o nervosismo, né, das pessoas. Então vamos buscar a fonte viva da prece, para nós e para os outros. Antes de tudo, que eles e nós pertencemos a quem? A Deus. Por isso que a gente pode recorrer sempre à prece. E buscar a Deus para nos aconselhar, os irmãos da espiritualidade estão sempre conosco. Então a gente tem que aprender a amar e a ser amado, a levar essa bênção do amor para os nossos irmãos, mas também aprender a respeitar quando a gente tem um empecilho que não consegue ser do jeito que a gente quer, que a gente possa entender o que foi daquele jeito. Algum aprendizado tem que tirar daquilo ali. E se Deus colocou aquela pessoa no meu caminho, é para duas coisas. Para mim aprender e para ela aprender. Porque nem sempre eu preciso sofrer para mim aprender. Eu posso tirar muito aprendizado da experiência do outro e vice-versa. Então, para isso que a gente está junto. Para aprender juntos e é para amar a todos como Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que aprender a me amar e amar os outros também. Eram estas reflexões que eu tinha da noite de hoje. Espero que tenha sido bom para vocês, né? Quem mais estudou fui eu, então a gente aprende junto, a gente traz as reflexões, né? Daquilo que a gente estuda, que a gente lê, mas que a gente não pode guardar só para a gente, é para todos nós. Muito obrigada pela atenção de todos.